Olá, pessoal! Meu nome é Ana Isabelle, mais conhecida como Belly, e eu resolvi criar esse canal para poder falar um pouquinho da minha rotina no processo de emagrecimento depois da cirurgia bariátrica. Esse vídeo aqui é para contar um pouquinho da minha história até chegar à época da cirurgia e o porquê que eu tomei a decisão de fazer, né? O que me levou a optar por esse caminho. E antes disso, gostaria de falar um pouquinho mais sobre os meus papéis, porque eu sou mãe, sou esposa, sou filha, enfim, e eu exerço também a profissão de psicóloga, sou especializada em transtornos alimentares e trabalho com mulheres todos os dias em relação à sua autoestima, sua imagem corporal. Eu sou da abordagem cognitiva comportamental, então além da psicologia clínica, eu tento junto com a paciente abordar as coisas que a gente acaba vivendo na relação com o nosso corpo. Mas bora lá então contar a minha história, né? Eu sempre fui uma criança gordinha, eu já nasci bochechudinha, né? Eu comecei a desenvolver um pouquinho mais a questão do meu peso a partir dos 4 anos de idade, porque eu operei as amígdalas e adenoide, e a partir disso o pós-operatório era somente tomar sorvete, e nesse período de pós-operatório mesmo, eu fiquei em restrição, então eu via as pessoas comendo e eu não podia comer, porque era aquilo de esperar para poder cicatrizar, né, a parte da garganta, enfim. Então quando eu comecei a comer demais, e foi aí que eu descobri o que era um episódio de compulsão alimentar. Só que nessa época não tinha esse nome e ninguém falava a respeito. Então eu comecei a engordar, e na minha família a gente nunca teve o costume de praticar exercício físico, né? E aí dentro também dos meus familiares, eu acabei sofrendo bullying entre os meus primos, porque eu era a única gordinha da família, né? Então eu lembro muito bem de como era me sentir excluída, de como era ser zoada por conta do meu peso. E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui pra escola, aconteceu a mesma coisa, porque eu sempre era a diferente, né? Porque o meu corpo desenvolveu muito rápido, eu fiquei menstruada aos 11 anos e a partir disso o desenvolvimento do meu corpo foi acontecendo e eu sempre era a pessoa diferente, seja por ser mestiça, seja por ser acima do peso, enfim. E eu ainda fui bolsista de uma escola particular, então era mais uma característica de ser a pobretona da escola e também ser excluída por esse motivo. Durante um período da minha infância, quase adolescência, eu passei por uma situação muito constrangedora de abuso, e isso não é uma coisa muito confortável de falar logo no primeiro vídeo, mas eu ainda vou trazer esse assunto. E isso fez com que eu tivesse uma desconexão com o meu corpo. E a partir daí eu comecei a meio que sentir ódio por ele, a sentir nojo. E quanto mais eu pensava a respeito do que tinha acontecido, mais eu me afastava de mim mesma. E era uma fase em que eu estava em pleno desenvolvimento, né? Hoje eu sei, mas que naquela época eu não tinha noção. Então eu comecei a achar que o meu corpo era inadequado. E aí quando eu fiz 15 anos, eu desenvolvi a bulimia. Eu entrei no Google e coloquei lá: como emagrecer de forma rápida e fácil. E a partir daí começaram a surgir várias dicas do que eu poderia fazer para poder perder peso de uma forma rápida, que aparentemente era muito atrativo para uma adolescente que estava desesperada querendo emagrecer. Obviamente eu fazia isso escondida dos meus pais, e aí acabou que deu ruim, né? Acabou que eu adoeci e eu não tinha a mínima noção de que isso era um transtorno alimentar. E aí eu lembro que meu pai descobriu que eu estava mexendo na internet escondida, naquela época ainda era internet de escada. E é óbvio que ele ia descobrir porque ele pagava a conta, né? Só que eu não sabia desse detalhe. E eu levei algumas broncas, eu parei de acessar, mas eu continuei fazendo o que aquelas dicas horríveis que tinham na internet diziam para eu fazer. E eu não estava emagrecendo, mas eu acreditava que ia dar certo uma vez. E aí, eu tava numa aula de química no ensino médio e um professor chegou para dar uma aula. Eu tava muito mal nesse dia porque eu tinha visto e me comparado com algumas meninas da minha sala. E aí ele chegou e um aluno começou a tirar sarro da cara dele porque ele era calvo. E acho que nesse dia ele não tava muito bem, ele tava passando mal. E ele parou a aula para poder contar um pouquinho da história dele. E foi nesse dia que eu descobri o que era bulimia. Ele falou assim pro aluno, né? Então você quer saber por que eu sou calvo? Por que os meus dentes são prótese? Por que eu tenho problema de estômago e por que agora eu tô tendo uma crise de gastrite? É porque eu tive bulimia por 20 anos.
e ele falou, contou, né, que o cabelo dele caiu e que não crescia mais, que o dente dele caiu e por isso ele usava prótese, que ele tinha problema de estômago, enfim, e aquilo mexeu muito comigo, porque eu sabia que aquela saída que eu tinha encontrado na internet era uma forma fácil de perder peso, mas eu não sabia as consequências que aquilo poderia causar no meu corpo. Então eu comecei a perceber e ter essa sacada de que, cara, eu tava querendo emagrecer pra ficar bonita, mas de repente todas as consequências que esse transtorno vai me trazer vão me deixar feia. Qual o sentido disso? E eu fiquei muito mal, porque eu sabia que eu tava gerando sofrimento pra ela. E eu não tava nem aí se eu tava gerando sofrimento pra mim, porque nessa altura do campeonato eu só queria ficar magra. Eu não conseguia entender. Mas aí ela foi atrás de psicóloga, foi atrás de vários médicos pra poder me ajudar, psiquiatra. E eu lembro que eu comecei a fazer as consultas. Só que quando eu cheguei na sessão de terapia, a primeira coisa que eu observei no consultório é que tinha um espelho gigantesco na frente do sofá que eu ia sentar para poder falar com a psicóloga. Para quem tem um transtorno de imagem, é muito difícil você conseguir não olhar no espelho que está na sua frente. E quanto mais eu olhava para aquilo, mais perturbador era, eu não conseguia me concentrar para a sessão. E eu percebia que a psicóloga também não estava preparada para aquilo. E ela esquecia tudo que eu falava, então eu tinha que ficar repetindo, e era horrível, eu não conseguia criar um vínculo. E aí eu comecei a pensar, eu já estava com 17 anos aí, ou seja, eu já tinha um período em que o transtorno alimentar já estava na minha vida e ele já estava causando prejuízo, né? Porque eu já estava com os dentes amarelados, já estava tendo queda de cabelo, é horrível, mas enfim. E aí foi quando eu decidi que eu ia ser essa psicóloga de transtornos alimentares porque não tinha nenhuma especializada na minha cidade. E eu nem cheguei a pesquisar na época se tinha em outro lugar. Mas eu falei, vai ser essa a minha profissão. E calma aí que eu já vou chegar na fase da bariátrica, tá? Entrei pra faculdade, já sabendo que eu queria trabalhar com transtornos alimentares, fui fazendo o curso e no último ano eu engravidei. E não estava nos planos, eu comecei a ver o meu corpo mudar, eu comecei a pesquisar sobre os sites e blogs que eu entrava na adolescência e que me adoeceram. E foi inclusive esse tema, né, que eu tratei, tanto da anorexia quanto da bulimia, analisando todos esses conteúdos virtuais que adoeciam muito os adolescentes. E enfim, depois eu me formei, deu tudo certo, já entrei para uma especialização em transtornos alimentares pelo Umbulim, foi fantástico, eu comecei a decolar na minha carreira em relação a isso e concomitantemente eu estava ali tratando o meu transtorno alimentar, porque a gente não tem cura, né, a gente tem remissão dos sintomas. Então era sempre atendendo a paciente, sabendo que dentro de mim eu entendia perfeitamente o que elas estavam sentindo, porque eu também passei por aquilo. E era todos os dias e ainda lidar com uma vozinha que fica aqui na cabeça lá no fundo, falando faça uma dieta, faz restrição, faz um exercício para compensar o que você comeu. Então sempre foi muito difícil para poder conciliar, exigiu muito da minha paciência para poder entender o que era o meu lado profissional e o meu lado pessoal. E aí nesse período eu acabei engordando porque a gestação me trouxe 16 quilos a mais, eu fiquei um pouco bitolada depois porque eu corria 2 vezes por dia, amamentava, ainda fazia dieta e eu consegui em 4 meses eliminar esses 16 quilos, mas depois que eu parei de amamentar eu engordei 18 e a partir daí não parei mais, até que eu comecei a fazer crossfit, eu treinava todos os dias, eu fazia o máximo que eu podia para emagrecer e ao invés de emagrecer eu só engordava. E conforme tudo isso foi acontecendo, eu continuava falando de corpo e comida o dia inteiro nos meus atendimentos e nos bastidores, tentando fazer de tudo para conseguir emagrecer e eu não emagrecia de jeito nenhum. Eu fui ficando cada vez mais frustrada e aí não teve jeito. Eu que já tinha depressão e ansiedade, eu acabei ficando muito mal, a ponto de não me reconhecer mais, nem o que eu via no espelho, nem em relação à minha personalidade. Eu não queria mais sair, eu não queria me arrumar mais, eu não queria fazer nada, só queria me excluir e ficar quietinha no meu canto. Eu não tinha mais nem vontade de brincar com a minha filha, nem de ficar com meu marido, porque é como se eu não quisesse viver. Foi onde eu tomei a decisão de fazer a cirurgia bariátrica pela primeira vez e eu conversei com meu marido, eu falei, cara, acho que essa pode ser a solução. Mas eu tenho muito medo. E ele conversou comigo e ele me convenceu a não fazer dessa primeira vez, porque ele acreditou que eu ia conseguir através do exercício físico e da dieta, da alimentação, enfim, acompanhamento com nutricionista e tal. E eu tentei, eu juro que eu tentei, mas uns 3 meses aí, eu fiz um intensivão de exercício físico, fiz tudo que eu tinha que fazer e não ia. E aí a gente sentou pra conversar e ele falou,
eu vi que você tentou de verdade. Agora, se você quiser, a gente pode realmente começar a pensar nisso, né? Juntos, enfim. E foi onde eu comecei a levar em consideração a possibilidade de operar de verdade. E aí, então, eu tomei a decisão e eu falei, cara, vou marcar uma consulta com o cirurgião e eu vou avaliar a possibilidade de operar ou não. E aí, chegando no consultório, eu vi as pessoas lá esperando pela consulta e eu pensava, caraca, será que ele vai me aprovar? Porque até então eu tava com 89 quilos e eu tenho 1,53 de altura. Já estava em obesidade grau 2 e tava com IMC 37,2. E aí eu pensei, pelo convênio, eu sei que eu teria condições de fazer, mas eu não sei se ele vai falar, desiste da cirurgia por enquanto e vai tentar mais um pouco através do exercício. E foi o que acabou não acontecendo, porque na consulta ele foi me explicando o quanto a obesidade já era crônica na minha vida, né? Porque é questão genética também. Fora a parte comportamental, obviamente, mas que eu tava tentando, e por mais que eu me alimentasse de alface, eu ia acabar engordando, porque realmente não tava tendo mais efeito todas as minhas tentativas de dieta. Eu fui vendo que o negócio foi ficando ruim porque eu comecei a ter aqueles pensamentos do transtorno alimentar de volta. E eu sabia que se eu desse bola pra eles, eles poderiam voltar à tona e me fazer muito mal. E aí eu ia me sentir uma impostora, trabalhando, cuidando e tratando disso, sendo que na minha vida não funcionava. Isso já estava me deixando mal. Então eu conversei com um cirurgião e ele falou assim, a gente pode fazer os exames, averiguar as possibilidades, se tem alguma comorbidade para você realmente fazer a cirurgia. E aí, se tiver, a gente vai pegando os laudos, vai fazendo tudo aos poucos. E eu falei, ok, vamos investigar. Até que o primeiro exame, que era um ultrassom de abdômen total, eu descobri que eu tava com uma pedra gigantesca na vesícula. E isso eu não sabia e era em consequência de tanto engorda e emagrece, faz dieta restritiva, o corpo acabou desenvolvendo isso. E eu fiquei um pouquinho preocupada, porque essa já era mais uma comorbidade para eu poder levar em consideração para a cirurgia bariátrica. E então eu fui fazendo os exames, fui passando nos médicos, consegui todos os laudos, em absolutamente todas as pessoas que eu comentei que eu ia fazer a cirurgia, isso me arrependo um pouco, inclusive, falaram que eu não precisava, que eu não era gorda o suficiente, que eu tava muito bem, que eu dava conta de conseguir o emagrecimento através de exercício e dieta, como se tudo que eu já tivesse feito não significasse nada, porque ninguém estava aqui dentro de mim para sentir. Ninguém sabia o que eu sentia antes de dormir todos os dias, porque eu tinha falhado e tinha comido doce o dia inteiro. E isso era muito frustrante, porque era uma vida inteira sentindo que eu não tinha controle do meu próprio corpo. E ansiosa que sou, fui dando um jeito de agilizar tudo que eu podia, fui marcando consulta uma atrás da outra, organizava a minha agenda para poder adaptar a agenda dos médicos, enfim, e consegui fazer todo o pré-operatório em 2 meses. E essa é a hora que eu pauso esse vídeo da história para dizer que, né, a gente dá um avanço para vocês terem um pouquinho de curiosidade, que eu ainda vou contar como foi da cirurgia até o período de agora, mas agora, neste momento, eu tenho 4 meses de cirurgia bariátrica, já se foram 21 quilos, eu tô muito feliz e é como se eu tivesse renascido, é como se eu fosse outra pessoa realmente, e isso tem, assim, todos os dias mudado a minha percepção do que é viver. E a questão não são os quilos perdidos, mas sim a vontade de viver, de fazer as coisas, de praticar o exercício físico e saber que eu consigo fazer aquilo porque o meu corpo aguenta, que é vontade também de sair com os meus amigos, de viajar, de ficar com a minha família, de sentar no chão para brincar com a minha filha, de conseguir cruzar as pernas, de conseguir fazer as unhas do pé, enfim, são N coisas que fazem com que eu todos os dias perceba que foi a melhor decisão que eu já tomei na vida. Bom, esse é só o primeiro vídeo de uma série de coisas que eu gostaria de contar pra vocês. Como eu falo no meu Instagram, inclusive é o Bari da Belly, vou deixar aqui pra vocês me acompanharem. A minha intenção é fazer um bem bolado de informações da minha parte técnica enquanto psicóloga de transtornos alimentares com a questão de pós-operatório. Eu quero mostrar a minha realidade pra vocês, como que eu fiz e como que eu faço todos os dias pra tornar esse processo mais leve e mais fácil de passar por ele. E é uma coisa que, olha, às vezes eu até esqueço que eu passei pela cirurgia bariátrica. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, pode deixar dúvidas aqui nos comentários que eu vou responder com o maior carinho.